Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar hoje o motivo pelo qual você precisa participar de mentorias. Por que você precisa ter um mentor? E principalmente são por esses pontos que eu vou te falar aqui agora. A primeira coisa a pensar é que a mente que cria um problema não é a mesma que constrói a solução para ele. Porque você não está naquele nível, naquele estado de consciência necessário para fazer algo que resolva aquela questão. Então é o seguinte, se você sabe resolver problemas do nível 2, só problemas do nível 2 vão ser apresentados. Quando um problema do nível 3 é apresentado para você, você não sabe resolver. Essa é a questão. Você precisa mudar de nível. E para mudar de nível, você precisa de ajuda de alguém. Você precisa de ajuda de alguém que já tenha passado por aquilo, para que você mude de nível, para que você seja capaz de fazer perguntas que você antes não era capaz. E esse é um detalhe que pega para muita gente. As pessoas não percebem, algumas pessoas não percebem que você não vai fazer perguntas que não estão no seu nível de consciência. E não estou dizendo que é um nível acima, mas não está no seu ponto de vista. E aí, se a pergunta está num ponto cego, você não consegue ver aquilo. E se você nem faz a pergunta porque você não está naquele nível, você não cresce, você não muda de nível, você não adiciona aquilo no seu cinto de utilidades, né? Há uma história sobre o paradoxo do sucesso, que para você ir para um próximo nível, você precisa arriscar o nível atual. Eu discordo um pouco disso, mas um vídeo que eu pretendo fazer curto aqui, não dá para explicar todo esse conceito. Isso lá dentro da minha mentoria, eu falo muito a respeito. E você não precisa necessariamente arriscar o que você tem. Não tem nível de risco envolvido nesse tipo de coisa. Quando você está aprendendo alguma coisa ou quando você está resolvendo algum problema. E esse paradoxo do sucesso faz com que as pessoas fiquem presas num nível. Isso sim funciona. Que a pessoa acha que ela precisa arriscar o nível atual dela e aí ela não sai do lugar. Ela fica ali. E a gente chama isso também de zona de conforto. E a ideia não é sair da zona de conforto. Você pode fazer as coisas de forma confortável. Como é que você faz isso? Aumentando a zona de conforto. É disso que a minha mentoria, por exemplo, cita isso com frequência. Como é que você faz isso em várias abordagens, de várias formas, nós mostramos como isso funciona para que você expanda a sua zona de conforto, sem que você dependa de sair dessa zona de conforto, de arriscar o seu degrau atual, o seu nível de conhecimento atual, como se você perdesse tudo, como se você colocasse tudo à prova, né? Acho que a questão crucial para isso é que você entender que você jamais vai ter respostas para as perguntas que você não fez. E isso é uma coisa muito louca. Eu vou repetir, você jamais vai ter respostas para perguntas que você não fez. O que acontece? Você está num grupo de mentoria e aí, de repente, alguém que trabalha na mesma área que você, ou então nem trabalha na mesma área que você, está passando por uma situação que você nunca imaginou passar, ou nem passou por aquela situação, ou já passou e não soube resolver. E a pessoa faz uma pergunta de uma forma que você fala, caramba, como que ela pôde perguntar isso? Nossa, é algo sensacional, eu gostaria de ter perguntado isso. E o melhor, a pessoa do outro lado, que normalmente é o mentor, oferece a resposta para você daquilo, sem você ter feito a pergunta. Mentorias em grupo ajudam nesse sentido, e elas precisam de diversidade justamente para poder trazer questões que não estão nos níveis diferentes das pessoas.
Isso é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas podem achar que algo é muito básico, estão perguntando algo muito básico. Eu não quero entrar em mentorias em grupo porque vão perguntar coisas que eu já sei, coisas que não me interessam. Mas mesmo as coisas que você já sabe, elas podem ter abordagens diferentes e fazer com que você tenha um entendimento diferente naquela ocasião, para que você consiga, com outro olhar, perceber que você pode entrar em ação a respeito daquilo. Eu mesmo, em algumas situações, eu também participo de mentorias onde eu sou mentorado, né? E eu sempre falo, desconfie de mentores que não participam de mentorias, mentores que não tenham mentores. Porque o que é o mentor? O mentor oferece o acompanhamento para você e ele precisa estar um passo, pelo menos. Só um passo, que seja, na sua frente. Se ele está um passo na sua frente, ele pode te indicar onde é que você pode pisar para continuar o seu caminho. E se é um caminho que você quer trilhar, por que não seguir os passos de alguém que já passou por aquilo, né? É muito mais inteligente, para alguns é muito mais barato. É muito mais barato não só dinheiros, né? Mas é muito mais barato de tempo, de esforço, de queimar massa cinzenta, como se diz em São Paulo. E aí, quando você usa essas abordagens de outras pessoas, você acaba descobrindo coisas que você não descobriria sozinho. Então, por exemplo, eu às vezes tenho algum insight em mentorias que eu participo como mentorado, que eu estou ali sem fazer a pergunta e de repente alguém faz a pergunta e eu falo, caramba, eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso desse jeito. E aí a pessoa traz uma dúvida que não estava no meu nível de consciência, não estava no meu radar. E aquilo faz com que eu preste atenção na forma como é estruturada a solução e as coisas começam a fazer mais sentido. O que faz diferença para mim nessas situações é que no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, dependendo da hora, né, do dia, da situação, do que é, né, o quanto antes eu tenho que colocar aquilo em ação. Agora, quando a coisa faz sentido para mim, eu coloco em ação. E esse passo é muito importante, colocar em ação é muito importante. E então, principalmente assim, quando você recebe de outras pessoas uma abordagem diferente, mesmo sobre algo que você já conhece, ou que você já sabe a respeito, ou que você não deu atenção daquele jeito que você vê, só de estar num ângulo diferente, você vê uma abordagem diferente e vê um nível de consciência diferente a respeito daquele mesmo problema, você consegue visualizar soluções diferentes. E isso acontece porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até o próximo degrau. É por isso que você precisa de mentores. O próximo degrau é o mentor que olha ali de cima daquele degrau e consegue indicar para você, consegue falar para você, é aqui que você precisa pisar. Coisa simples, só que se você implementa no seu negócio, na sua vida, a coisa muda. Eu tenho, por exemplo, uma mentoria com o Dr. Flávio, médico, pediatra. Se você procurar no Instagram, Flávio Pediatra, você vai ver o tamanho do perfil dele. E o que nós ensinamos lá, juntos, como os dois mentores, é o que você precisa fazer. É uma mentoria específica para profissionais de saúde. E o que você precisa fazer para obter um crescimento digital como o que o Flávio conquistou. E, basicamente, isso aplicado à prática. O que ele fez, o que ele faz, o que ele continua fazendo. E com estratégia, com princípios de marketing, né? Marketing digital e tudo mais, para poder entender como é que se faz isso. Se você tem interesse, se você é profissional de saúde e tem interesse em saber mais a respeito de como isso funciona, me manda um direct aqui
com a palavra mentoria, ou manda um direct para o Flávio Pediatra, com a palavra mentoria, que você vai receber mais detalhes a respeito e a gente conversa. Você dá um próximo passo no seu nível de consciência a respeito disso. E entender que isso não é um fim, isso é um intermédio para chegar, é um caminho intermediário, né, para chegar ao que você precisa. E é fundamental para pessoas que estejam alcançando níveis maiores de consciência a respeito do seu negócio e de si próprio, né? De como as coisas funcionam e precisam sempre de um olhar externo, mas que seja um acompanhamento específico, profissional, que tenha conhecimento a respeito daquilo que você está passando. É isso aí.